Olá. O que ninguém te contou sobre 1 Tessalonicenses 4? Arrebatamento vezes segunda vinda. Então vamos ler dois versículos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 e Mateus 24, versículo 29 a 31, que diz assim. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. O arrebatamento da igreja e dos santos do Antigo Testamento. Vou repetir. O arrebatamento da igreja e dos santos do Antigo Testamento. Isso eu mencionei no meu primeiro vídeo. E já já nós vamos chegar lá. Versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, verbo descer, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Verbo arrebatar. Arrebatar. O outro. Seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Tem alguma dificuldade de entender esse versículo? Já já nós vamos chegar onde eu quero a princípio. Então agora nós vamos ler Mateus 24, versículo 29 a 31. Mateus 24, versículo 29 a 31. Forma e duração da segunda vinda. Perceberam? 1 Tessalonicenses fala do arrebatamento. E Mateus 24, segunda vinda. Diz assim, Mateus 24, versículo 29 e 31. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. E a lua não dará seu resplendor, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele vem, é verbo descer, arrebatar, é tirar com força. Continuando, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31. Ele enviará seus anjos com um alto sonido de trombeta. Trombeta. E eles ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Está escrito. Muito bem, turma. Tomara que dá para ver em tela. Que tem que desenhar, né? É necessário desenhar e escrever. O próprio Senhor Jesus disse, o próprio Deus disse, escreva. Aqui. Estou deixando para que vocês possam entender a diferença. Eu não estou aqui
para brincar de Bíblia, diferentemente desses montes que tem aí. Eu sou ensinador. Há 19 anos eu estudo as Escrituras com gente séria, pessoas que hoje já estão na eternidade. E eu sigo o exemplo. E agora, justamente quando todo mundo fala do arrebatamento, tem muita gente perdida. Ou da segunda vinda também. Um diz uma coisa, outro diz outra. Mas eu te pergunto, o que diz a Bíblia? Porque no fim das contas, não é o que eu acho, nem o que você acha. É o que está escrito que vale. E Paulo, é claro, quando Jesus voltar para buscar sua igreja, ele não vem buscar prédios, placas ou religiões. Ele vem buscar pessoas, homens, mulheres de todas as raças, de todas as nações, inclusive judeus, todos os que aceitaram Jesus Cristo. Agora me diz, você está seguindo opinião ou está seguindo a palavra de Deus? E sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no meu primeiro vídeo apareceu uma pessoa nos comentários, não para aprender, não para dialogar, mas para atacar e querer debater, completamente perdido no que estava falando. E eu vou provar aqui. Isso só comprova uma coisa. Tem muita gente falando de Bíblia, mas pouca gente estudando Bíblia. Eu não tenho televisão, não perco tempo com televisão, não assisto futebol, eu trabalho. Cheguei agora há pouco do trabalho. Aqui não é sobre briga, é sobre verdade. Não é sobre opinião, é sobre escritura. Então, se você quer polêmica, esse canal não é para você. Mas se você quer entender a palavra como ela é, continua comigo aqui, porque é isso que a gente vai fazer aqui. Muito bem. Infelizmente, hoje o que mais existe é gente querendo debater, mas quase ninguém querendo estudar. Todo mundo quer discutir versículo, mas poucos querem sentar, abrir a Bíblia e aprender de verdade. Aqui não é ringue de discussão, é sala de aula. Não é sobre vencer argumento, é sobre entender a palavra. Porque a Bíblia não foi escrita para alimentar ego, foi escrita para transformar vidas. Então, essa mesma pessoa fez comentários totalmente desconexos, misturando arrebatamento, segunda vinda e ressurreição. Tudo fora do contexto bíblico. E é exatamente por isso que antes de entrar no tema do vídeo de hoje, que vai ser sobre isso, sobre este assunto, né, que acabou dando margem para essa confusão, eu vou explicar ponto a ponto tudo que essa pessoa mencionou, mas agora com a Bíblia aberta. Contexto correto e sem achismo. Porque aqui não se vence no grito, se vence com a escritura. Muito bem. Então vamos lá. O rapaz mencionou o seguinte, que Paulo repetiu Jesus. Isso é falso. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 diz: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Isso não significa que Paulo esteja citando Marcos 13 ou Mateus 24, que foi colocado lá.
Significa que ele recebeu revelação direta, como em Gálatas 1:12. E eu afirmo baseado na Bíblia. Paulo revela um mistério que não aparece nos evangelhos. E qual é esse mistério? A transformação instantânea dos vivos e o arrebatamento da igreja aos céus. Jesus nunca falou de transformação em corpos glorificados em um piscar de olhos. Jesus nunca mencionou encontro nos ares. Igreja, Jesus nunca mencionou igreja sendo retirada antes da ira. Mistério revelado posteriormente. Paulo chama isso explicitamente de mistério. 1 Coríntios 15:51. Se Jesus já tivesse ensinado isso em Mateus 24, não seria mistério nenhum. Vamos usar a cabeça. O outro ponto que o rapaz mencionou, Marcos 13. Vejam bem, Marcos 13 não é arrebatamento, é ajuntamento de Israel. Marcos 13:27. Ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos. Quem é os escolhidos? É a igreja? Não, a igreja enxertada. São judeus. Esse texto é citação direta de Deuteronômio 30, Isaías 27, Ezequiel 36. Todos falam da restauração nacional de Israel, não da igreja. Então eu afirmo, baseado na Bíblia, que o ajuntamento dos eleitos em Mateus 24 e também em Marcos 13 não descreve a igreja subindo aos céus, mas Israel sendo reunido à terra após a tribulação. Agora compare com 1 Tessalonicenses 4, Marcos 13, anjos se ajuntam na terra. 1 Tessalonicenses 4, o Senhor desce. Marcos 13, depois da tribulação. 1 Tessalonicenses 4, antes da ira. Marcos 13, Israel reunido. 1 Tessalonicenses 4, igreja arrebatada. Marcos 13, não há transformação. 1 Tessalonicenses 4, há glorificação. Misturar isso é erro hermenêutico básico. E o rapaz cometeu esse erro. Vamos lá. Ele menciona também arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto não significa invisível. Ninguém que ensina arrebatamento, como o apóstolo Paulo ensinou, afirma que o arrebatamento será invisível, silencioso, oculto ou palavras similares. O texto diz, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. Então eu afirmo baseado na Bíblia. Secreto não significa silencioso, mas sem manifestação pública global e sem juízo imediato sobre o mundo. Ou seja, não é secreto em som, é secreto em relação ao mundo, a esse sistema maçônico, sionista, satânico que aí está. É em relação ao mundo, incrédulo percebeu o evento, assim como Elias foi levado visível para alguns, não para o mundo. 4. A outra coisa que ele diz. Ele diz que a igreja é retirada, não é retirada no meio dela. Então eu afirmo, se a igreja estivesse na tribulação, essas promessas seriam falsas, pois a tribulação é chamada de ira do Cordeiro. A tribulação não é perseguição comum, é ira judicial de Deus. Como eu já disse, misturar a igreja com tribulação é negar Romanos 8:1, 1 Tessalonicenses 5:9, Apocalipse 3:10. Engraçado que todos os versículos que ele mencionou, nenhum, ele só fez confusão. Vamos lá. Ele menciona sobre o negócio das últimas trombetas. Vejam bem,
Última trombeta não é a trombeta de Apocalipse. 1 Coríntios 15:52 fala da última trombeta, mas não diz que é trombeta de juízo, não diz que é a sétima trombeta, não está em contexto de pragas, é trombeta da igreja, não de Israel, nem das nações. Então eu afirmo baseado na Bíblia, a última trombeta refere-se ao encerramento do chamado da igreja, não as trombetas do juízo em Apocalipse. Misturar isso com Apocalipse é erro técnico grave. Mais uma. A primeira ressurreição tem fases como toda colheita bíblica. A Bíblia mostra 3 etapas da colheita, meu amigo. 3. Primícias, Cristo. 1 Coríntios 15:20. Segundo, colheita, igreja. 1 Tessalonicenses 4. E 3, restolho, mártires da tribulação, Apocalipse 20. Então eu afirmo baseado na Bíblia, está escrito, a primeira ressurreição não é um evento único, mas uma classe de ressurreições para a vida ocorrendo em fases. Ou seja, Cristo, igreja, mártires, Antigo Testamento. Todas são primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é dos ímpios. Mais uma. Mateus 24 não é para a igreja, é discurso judaico. Nós acabamos de ler o capítulo 24 de Mateus. Mateus 24 fala de sábado, Judéia, templo, abominação da desolação, fuga para os montes, Israel nacional. Então eu afirmo, meu amigo, baseado na Bíblia, que Mateus 24 trata do programa profético de Israel, não da igreja, que ainda era mistério naquele momento. A igreja nem existia em Mateus 24. Então, aplicar Mateus 24 à igreja é erro de dispensação básico. Mais um. Então vamos. Ele disse que Paulo menciona que o arrebatamento acontece durante a vinda visível de Jesus. Não! Paulo diz que encontraremos o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:17. Jesus, em Mateus 24, ele desce a terra, pisa no Monte das Oliveiras, julga as nações, estabelece o reino. Já no arrebatamento, ele não pisa na terra. Ele não pisa na terra. Ele não julga. Ele não reina. Ele não aparece ao mundo. Ele apenas recolhe a igreja, meu amigo. São eventos completamente diferentes. São verbos diferentes. São pronomes diferentes. Vocês têm que estudar português. Misturar isso é como dizer que Noé entrando na arca é igual ao dilúvio. Não, são 2 eventos distintos. Então, sem floreio. O mesmo rapaz, ele disse que não existe arrebatamento antes da tribulação. Ele contraria a Bíblia. Então, se ele disse isso exige o quê? Negar 1 Tessalonicenses 1:10, negar Apocalipse 3:10, negar 1 Tessalonicenses 5:9, negar o mistério de 1 Coríntios 15, negar distinção entre Israel e igreja, negar contexto de Mateus 24, negar tipologia bíblica, negar sequência profética de Apocalipse e tanto mais. Esse rapaz nega tudo isso e nega o que a Bíblia diz, que está escrito aqui. Ou seja, não é que o arrebatamento
pré-tribulacional para ele e outros seja heresia. É que negar o arrebatamento pré-tribulacional exige desmontar metade do Novo Testamento. Desse jeito. Então, meu nobre, dizer que Marcos 13 é arrebatamento da igreja é igual dizer que Noé entrou na arca depois do dilúvio. Só dá para acreditar se fechar a Bíblia, desligar o cérebro e chamar de exegese de fantasia. Você grita texto claro, mas ignora 1 Tessalonicenses 1:10, Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 5:9, 1 Coríntios 15, João 14, distinção igreja e Israel, mistério revelado a Paulo, ou seja, você não está defendendo Bíblia, está defendendo teimosia escatológica gourmet. E o mais engraçado é que você acusa os outros de usar textos ambíguos, enquanto usa Marcos 13, discurso judaico, para negar doutrina revelada à igreja. Eu não brinco em serviço, eu estudo. Desabafeito, agora vamos ao assunto de hoje, porque o que você vai ouvir daqui para frente vai trazer luz, clareza e Bíblia aberta para tudo o que eu falei até agora. Então eu espero que o rapaz entenda, se ele ainda for ver o vídeo. Não só ele, mas outros. Então presta atenção, porque aqui muita gente se perde e é exatamente aqui que a Bíblia separa arrebatamento da segunda vinda. Muito bem. Em 1 Tessalonicenses 4:17, a palavra usada é harpazo, que significa arrancar, puxar com força, tomar rapidamente. É daí que vem o termo arrebatamento. Arrebatamento não é passeio nas nuvens, é retirada sobrenatural. É Deus arrancando a igreja da terra. E tem gente que diz que não vai ter o arrebatamento. E não, essas nuvens não são multidões, são nuvens literais. A igreja estará com Cristo no céu durante a tribulação. Voltará com ele no Armagedon. Olha a preposição para e com, como se são diferentes. Para, ele vem no arrebatamento para a igreja e ele volta com a igreja para Israel. Eventos distintos, verbos distintos, preposições distintas. Então, a igreja estará com Cristo no céu durante a tribulação, voltará com ele no Armagedon, reinará no milênio e depois viverá para sempre aqui na nova terra. Bíblia aberta, texto por texto. Agora compare isso com Mateus 24. Ali o texto diz: então, imediatamente após a tribulação, Cristo volta visivelmente. Todo olho verá quem estiver em Jerusalém, com poder, glória, anjos, juízo e domínio sobre as nações. Isso não é arrebatamento, isso é segunda vinda. Percebem a diferença? Um é Jesus vindo para buscar os salvos. O outro é Jesus vindo com os salvos. Ele busca e depois ele vem para governar o mundo, o verdadeiro líder mundial. Não é anticristo. Não é confusão, não é teologia moderna, é simplesmente leitura honesta do texto bíblico. Agora segura isso, porque se você confunde esses eventos, você bagunça toda a escatologia. Mas se você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Então, depois de ler todos esses versículos com calma, sem filtro de opinião e sem tradição religiosa,
A pergunta é simples. Onde a Bíblia mistura arrebatamento com segunda vinda? Onde ela trata esses eventos como sendo a mesma coisa? Hein? Simplesmente que ela não trata. Ela não trata. O texto é claro, direto, impossível de confundir. A menos que alguém queira confundir, não é? É. Então agora não é mais questão de debate. É questão de honestidade com as Escrituras. Muito bem. Você sabia que alguns dos capítulos mais claros da Bíblia são também os mais mal interpretados? Então vamos ver. A verdadeira segunda vinda de Cristo, os maiores equívocos sobre o arrebatamento, o cumprimento real de Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 19, que é dentro da grande tribulação. Durante a 70ª semana e mais, esses eventos não são confusos nem aleatórios. Eles seguem uma ordem exata, profética e progressiva. Tudo começa quando os discípulos mostram a Jesus a beleza do templo. E ele responde com uma frase chocante. E que frase é essa? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa declaração explode em 3 perguntas proféticas. 3. 1, 2, 3. E delas nasce um dos discursos mais profundos sobre o fim dos tempos. Isso muda completamente a forma como você entende a volta de Cristo, o arrebatamento e os últimos dias. Então, como eu disse, essa declaração suscitou 3 perguntas. E quais são essas perguntas? A primeira, quando isso vai acontecer? A pergunta que abalou os discípulos. Muito bem. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus anunciou que Jerusalém seria destruída, os discípulos ficaram em choque. E então surgiu a primeira grande pergunta. Quando serão essas coisas? A primeira, quando serão essas coisas? Essa pergunta aponta diretamente para a destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Exatamente como profetizado em Daniel capítulo 9, versículo 26, e explicado por Jesus em Lucas 21, versículo 20 a 24. Mas atenção, essa parte é clara. O impacto maior está nas 2 outras perguntas que Jesus responde em profundidade em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, que é dentro da grande tribulação. Marcos 13 e Lucas 21, revelando sinais, eventos e o fim dos tempos. Então, o que vem agora vai muito além da destruição de Jerusalém. E muda totalmente a forma de entender as profecias finais. A segunda pergunta, qual será o sinal da tua vinda? Não é o que muitos pensam. Qual será o sinal da tua vinda? Essa pergunta dos discípulos não fala do arrebatamento. Ela aponta diretamente para algo ainda maior. A segunda vinda visível de Cristo à terra, com os seus santos. Os discípulos, tomem tento. Os discípulos nem sequer conheciam o ministério do arrebatamento.
Essa revelação só foi dada depois a Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 58. Mas eles já tinham ouvido muitas vezes sobre a volta gloriosa de Jesus para reinar. E onde estão esses sinais? Em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ora, passagens que descrevem guerras, enganos, perseguições e acontecimentos que antecedem diretamente a volta de Cristo. Então essa pergunta muda completamente a forma como você lê as profecias do fim dos tempos. 17 sinais inconfundíveis da segunda vinda de Cristo. Você já percebeu alguns? 17 sinais. Trouxe apenas 17. Então, vejam bem. Jesus não deixou o mundo no escuro. Ele revelou sinais claros. Jesus revelou. A segunda vinda, sinais claros, progressivos, inevitáveis, que antecedem sua volta gloriosa, e muitos deles já estão diante dos nossos olhos agora. Surgimento de falsos cristos antes da metade da semana. Enganos espirituais crescendo em escala global. Confusão religiosa sem precedentes. Aumento da oposição à verdade. Estão vendo aí. Crescente hostilidade contra o povo de Deus. Traições e escândalos dentro da fé. Guerras e rumores de guerras. Nações contra nações. Fomes, pestes, terremotos. Perseguição mundial aos judeus. Surgimento de falsos profetas. Aumento da iniquidade e esfriamento do amor. O evangelho do reino sendo anunciado às nações. A abominação da desolação estabelecida. Israel fugindo para o deserto. Dias de grande tribulação como nunca houve. Sinais aterradores nos céus e sofrimentos sem precedentes na terra. Então Jesus disse, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo. Entender esses sinais muda completamente a forma como você enxerga o tempo em que estamos vivendo. Então vamos lá. Muito bem. O que acabamos de ler não fala do arrebatamento. Fala do momento mais terrível da história. Todos esses sinais, tomem atento, todos esses sinais que eu acabei de ler, não apontam para o arrebatamento. Eles apontam diretamente para a segunda vinda visível de Cristo. Isso prova que Mateus 24 e 25 não tratam da igreja sendo retirada da terra, mas da segunda vinda, do segundo advento, quando Jesus retorna para reinar. Exatamente o que os discípulos tinham em mente. Jesus deixou claro. Os primeiros sinais se cumprem antes da metade da semana. Até que a abominação da desolação seja estabelecida. E então ele disse algo assustador. Todas essas coisas são o princípio das dores. A palavra dores significa dores de parto, ou seja, um sofrimento que começa e em seguida ele se intensifica e só termina quando o verdadeiro Israel nascer no fim da semana. Isso significa que
As dores não diminuem, elas aumentam. Elas atravessam toda a semana profética, de ponta a ponta. E podem até começar antes, quando esse anticristo firma uma aliança com Israel. Daniel capítulo 9, versículo 27. Então, 3 perguntas que mudam tudo sobre o fim dos tempos. Vejam bem. A primeira, Mateus 24 não fala da igreja, fala de Israel, e aqui está a prova. São muitas. Vejam bem. Muitos leem esses capítulos achando que se referem à igreja. Mas Jesus estava respondendo a uma pergunta judaica feita por judeus sobre o Messias de Israel. Então, veja por que esses textos não falam da igreja, mas de Israel. Jesus fala diretamente aos judeus sobre a libertação deles da opressão dos gentios. O engano do falso Messias atinge principalmente Israel. A perseguição descrita se encaixa nas profecias sobre o sofrimento de Israel. Os sinais são chamados de dores de parto, linguagem profética usada para Israel. A promessa de resistir até o fim só faz sentido para quem estiver vivo na geração final. O Evangelho do Reino é uma mensagem judaica. O rei está às portas. A abominação da desolação é um sinal especificamente ligado a Israel. A fuga ocorre na Judéia, não no mundo inteiro. Não é no mundo inteiro. O limite do sábado judaico aparece no texto, algo exclusivo de Israel. A grande tribulação é chamada de tempo de angústia de Jacó. Os escolhidos nesses textos são judeus. A volta de Cristo trará a restauração nacional de Israel. Quando diz que uma nação ia nascer em um só dia, é aqui que ocorre. A volta de Cristo, como eu disse, é uma restauração de Israel. O juízo das nações será baseado em como tratar os judeus. E a igreja já terá sido arrebatada antes de tudo isso. Então, Mateus 24 e 25 não descrevem o arrebatamento, está dentro da grande tribulação. Descrevem a restauração de Israel e a volta visível de Cristo. Segundo, essas profecias acontecerão em uma única geração, não ao longo dos séculos. O que isso quer dizer? Hein? Vejam bem. Jesus não estava falando de eventos espalhados pela história. Ele estava falando de uma geração específica, a última. A última. Eis as provas. Assim como nos dias de Noé, tudo se cumpriu dentro de uma única geração. Jesus afirmou claramente, esta geração não passará, Mateus 24, 34. Ele disse que alguns escapariam de todas essas coisas.
o que só faz sentido se ocorrerem juntas. Outros precisariam perseverar até o fim, algo impossível se não estivessem vivendo no fim da era. A abominação da desolação acontece no meio da semana, restando apenas 3 anos e meio até o fim. Logo, os sinais anteriores também cabem dentro da mesma geração. Então, essas profecias não se espalham por séculos. Elas convergem para um único período final, a geração do fim dos tempos. Terceiro e último. Se os sinais são da última geração, o que isso diz sobre nós hoje? O que diz para nós hoje? Então, pergunta é, se os sinais são da última geração, o que isso diz sobre nós hoje? Aqui está uma pergunta, né? A pergunta que todo mundo quer responder. Já estamos perto do arrebatamento? A volta de Cristo está próxima? A Bíblia mostra algo surpreendente. Os sinais de Mateus 24 não acontecem antes do arrebatamento. Não acontecem antes do arrebatamento. Eles vêm depois do arrebatamento, no período final da história humana. Se a igreja escapa de todas essas coisas, então esses sinais pertencem ao tempo após o arrebatamento. Mas isso não significa que estamos longe. Significa que estamos muito perto. Mas muito perto. Então, tomem tento. Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 14, sinais antes da abominação da desolação. Mateus 24, dos versículos 15 a 26, acontecimentos após a abominação até o fim da era. E Mateus 24, versículo 27 a 31, a volta gloriosa de Cristo. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E quando Cristo vier visivelmente à terra, essa terceira questão estará definitivamente respondida. Que sinais haverá do fim? A pergunta mais solene de todas. Os discípulos perguntaram do fim do mundo, né? Muito bem. Quando os discípulos falaram do fim do mundo, eles perguntaram do fim do mundo, eu digo final desta era, o final dos tempos, que é o mais correto. Os discípulos não estavam pensando no planeta acabar. Quando os discípulos falaram do fim do mundo, eu prefiro dizer final desta era, né, o fim dos tempos, os discípulos não estavam pensando no planeta acabar. Eles falavam do fim da era, do momento em que Cristo voltaria para julgar e reinar. Essa era uma expressão comum para eles. Jesus já havia falado muitas vezes sobre o fim dos tempos, o juízo final, sua volta gloriosa. E onde está a resposta completa? Mateus 24, versículo 27, Mateus 25, versículo 46, Marcos 13, versículo 24 e 37, Lucas capítulo 21, versículo 24 e 33. Nessas passagens, Jesus revela os sinais finais, o clímax da história humana e o momento em que o céu se abre para a sua vinda.
A parábola da figueira não é sobre Israel, é sobre algo ainda mais sério. A parábola da figueira não é sobre Israel, é sobre algo ainda mais sério. E o que seria esse algo mais sério? Pois bem, muitos dizem que a figueira representa a restauração de Israel. Mas Jesus nunca afirmou isso. Na verdade, essa parábola tem um foco muito mais direto e urgente. Jesus disse: quando os ramos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está às portas. Lucas ainda acrescenta: observem todas as árvores, não apenas a figueira. Ou seja, essa parábola não é sobre Israel. É sobre discernir os sinais da volta de Jesus. Ela ensina que todos os sinais de Mateus 24 acontecerão dentro de uma mesma geração. Eles surgirão em um curto espaço de tempo. Assim como as folhas brotam de uma vez, esta geração não passará. Mas que geração é essa? Esta geração não passará, mas que geração é essa? Muito bem. Essa trata-se de uma das declarações mais fortes de Jesus sobre o fim dos tempos. Esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, versículo 34. Tomem atento. Jesus não estava falando de uma raça, nem de um povo ao longo da história. Ele estava falando de uma geração específica e que verá do primeiro ao último sinal. A expressão esta geração aparece várias vezes no Novo Testamento e sempre aponta para um grupo vivo em um mesmo período, inclusive para a geração que rejeitou o Messias. Ou seja, trocando em miúdos, quando os sinais começarem, todos eles cumprirão dentro da mesma geração. Por que marcar datas para a volta de Cristo é uma grande tolice? Por quê? O povo tem um apego por essa questão de marcar data de arrebatamento. Tem um monte de maluco aí fazendo isso. Só se lascam e não aprendem. Porque tem gente que ainda dá ibope para eles. Então vamos voltar aqui. Por que marcar datas para a volta de Cristo é uma grande tolice? Jesus foi direto e definitivo. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus 24, versículo 36. Mas mesmo assim, ao longo da história, até hoje, pessoas continuam marcando datas. Mas Jesus não mandou calcular, mandou vigiar. O verbo está errado. Vigiar é o correto. Ele comparou sua vinda aos dias de Noé. Enquanto todos viviam normalmente, o juiz chegou de repente. Assim será a sua volta à terra. Então tomem atento para um detalhe crucial. A vinda de Jesus trará juízo e destruição. O arrebatamento, não. Ele é libertação dos santos. Libertação dos salvos. Isso prova que Mateus 24
não fala do arrebatamento, mas fala do segundo advento. Quem marca a data é um tolo. Um será levado, outro deixado. Isso é arrebatamento ou destruição? Talvez esse, no meu ponto de vista, posso estar errado, mas no meu ponto de vista, esses talvez sejam os versículos mais mal compreendidos da Bíblia. 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado. Mateus 24, versículo 40. Muitos dizem, isso é o arrebatamento. Muitos. Só que o contexto prova exatamente o contrário. Jesus não estava falando da igreja sendo retirada. Não estava. Ele estava falando da sua segunda vinda à terra no segundo advento, trazendo juízo. E Lucas deixa isso ainda mais claro. Quando os discípulos perguntam: onde, Senhor? Jesus responde: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Isso não descreve salvação. Descreve morte, juízo e destruição. Exatamente o cenário do Armagedon. Os que são levados não são arrebatados. São removidos em juízo. Os que são deixados são os sobreviventes que entrarão no reino. Impactante, né? No arrebatamento, você quer... Eu deduzo que você quer ser levado. Na segunda vinda, eu deduzo que você quer, né? Na segunda vinda, você quer desesperadamente ser deixado. Então, Mateus 24, versículo 40 a 42, não fala do arrebatamento, fala da destruição dos ímpios na volta gloriosa de Cristo. A parábola das 10 virgens não é sobre o arrebatamento, é sobre vigiar. Essa é uma das parábolas mais pregadas e também uma das mais mal interpretadas. Muitos dizem que o óleo é o Espírito Santo, que as virgens representam tipos de cristãos. Algumas serão arrebatadas, outras deixadas. Mas Jesus nunca ensinou nada disso. Nada disso. O texto começa com uma palavra-chave. Então, ou seja, no momento da vinda do Filho do Homem, na sua chegada à terra, no segundo advento, não no arrebatamento. A lição central da parábola é uma só: vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Não é uma parábola para criar doutrinas. É uma ilustração simples para ensinar estar pronto. As 10 virgens não são a noiva. Não representam classes de cristãos. Não vale de perder salvação nem de ficar de fora do arrebatamento. Jesus está dizendo
Quem espera a sua vinda precisa viver em prontidão constante. E o contexto confirma. Depois dessa parábola, vem a dos talentos. Depois, o juízo das nações. Tudo ligado à segunda vinda de Cristo, não ao arrebatamento. Então, meus amigos, eu concluo esse estudo. Pretendo, em vídeos futuros, falar novamente sobre esse assunto, tá? Mas hoje foi necessário fazer aquele desabafo, não é? O tanto de gente perdida que tem aí e que imputa aquilo que eles são aos outros. Tirem um print da tela, estudem. Aqui. Está tudo aqui, bem resumido, bem mastigado. Quem não entendeu, reveja o vídeo. E na educação, vá aos comentários. Não para debater, não para atacar. Porque quem está ensinando aqui sou eu. Eu estudo isso há quase 20 anos. Eu larguei um bocado de coisa para estudar e me dedicar ao estudo. E, consequentemente, para ensinar. Para eu abrir um canal, meu primeiro vídeo no canal, eu abri um canal no YouTube, não é? Para ensinar. Aí vem uma pessoa para me atacar. Para dizer que eu estou, como é que é? Eu esqueci. Eu também nem liguei para isso. Eu ainda ri bastante dos comentários do cidadão. O quão perdido e desorientado ele está. Infelizmente. Se ele quiser permanecer aqui e assistir ao vídeo, beleza. Agora, se vier novamente para atacar, vai ser tirado. Como dizia meu pastor, meu mentor, eu não vou perder meu tempo para falar com o espírito de porco. Quer aprender? Aprende. Por isso que no final de todos os meus vídeos, eu deixo todos os versículos, todos os textos que respaldam o assunto. E todos eles respaldam o assunto. Todos eles. Aí vem uma pessoa com meia dúzia não chega a 10 versículo bíblico. Não chega a 10. E os versículos que vêm é para criar confusão. Aquele caldeirão das bruxas. Mistura igreja com Israel, judaísmo com cristianismo, aquele salseiro todo. Infelizmente, como eu disse no início do vídeo, o povo quer debater, o povo quer vencer debate. Só que aqui não vai vencer debate nenhum. Primeiro que eu não vou aceitar debate, vai ser empalado. Vai para a floresta dos empalados. Aqui é vir com educação, com respeito. Eu não chego no canal de ninguém para comentar nada, mesmo que eu discorde, que é a maioria aí. E eu abri o canal no vídeo no YouTube para ensinar a Bíblia, que estamos escassos de ensinadores, porque hoje só tem gente para abrir canal para querer dinheiro. Eu, graças a Deus, não sou YouTube, eu trabalho. Eu cheguei, são 10h40 da noite. Eu cheguei em casa, era quase 9 horas. Trabalhando de meio-dia e meio até quase 9 horas da noite. Então eu não dependo disso aqui. Isso aqui é para ajudar, para ensinar, para fazer minha parte, para ser útil para Deus. Não é para ser atacado por ninguém. Não vou aceitar mais isso. O próximo engraçadinho vai ser, vai ser empalado. Vai ser empalado. Então eu me despeço. Espero que tenham entendido essa diferença.
Porque você vê como é que são as coisas. Do limão se faz a limonada. A pessoa veio, fez esse carnaval todo no comentário. Eu ia falar um outro assunto, acabou que Deus me trouxe a falar sobre esse assunto. Arrebatamento é para a igreja. Segunda vinda de Jesus para os judeus. É necessário separar angu de pudim. Se misturar os dois, não vai dar certo. Misturar Israel e judaísmo com igreja e cristianismo, não vai dar certo. A mesma coisa, trazer simbolismo judaico para dentro dos templos religiosos. Menorá, taberna, menorá, quipá, essas coisas todas. Isso não tem nada a ver com a igreja. Jesus vai arrebatar a igreja e aqueles gentios que aceitaram Jesus e os judeus que aceitaram Jesus. Porque a igreja não xinga Jesus. A igreja não maltrata Jesus. Mas os judeus pegam os vídeos de rabinos aí xingando Jesus de tudo quanto é nome. Até do Cristo Redentor eles falam mal. Mas esse pessoal aí não vê. Então, me despeço, desejando o melhor para você e para os seus. Até um próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço.